Prezados alunos, prezadas alunas, que bom estar aqui novamente com vocês para que possamos tratar do nosso tema de consultoria empresarial. E estou aqui com a professora Daniele Fialho, a qual agradeço novamente a presença para darmos continuidade a esse tema de consultoria empresarial. Professora, muito obrigada pela sua presença. Não precisa agradecer, professora. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que faz parte do nosso dia a dia. É verdade. Para a pauta de hoje, eu quero fazer uma inversão. A gente sempre está falando na questão de eu ser o consultor, quais são as minhas habilidades, quais são as características, qual é o meu plano de trabalho, realmente quais são as ferramentas, os indicadores que nós temos em relação à consultoria empresarial. Mas se hoje, professora Daniele, eu me colocar como organização, a pauta de hoje, a pergunta que eu trago para você poder elucidar isso para os nossos alunos, como eu sei que devo fazer como empresa a contratação de uma consultoria externa ou utilizar a minha equipe de trabalho para uma análise? Como que eu faço eu tenho esse equilíbrio para uma decisão correta? O primeiro olhar como empresa que você precisa ter você tem dentro do rol dos seus colaboradores um profissional que tenha o conhecimento que você precisa? O segundo olhar que você precisa ter este profissional, tendo conhecimento, ele pode ser deslocado da função que ele está para atuar dentro de um projeto em específico? E a terceira pergunta que você precisa fazer se eu deslocá-lo, eu consigo que a função dele continue a ser desenvolvida ao longo desse processo que ele vai estar em algum projeto? E a outra pergunta inversa que você precisa fazer se eu for contratar externamente, eu tenho dentro do meu orçamento essa verba prevista? Essas são as perguntas básicas que você, como contratante, precisa fazer para saber, no primeiro momento, se você atua com a sua equipe interna ou se busca uma consultoria. Um outro olhar de suma importância que você precisa ter quando você traz um consultor, você traz um profissional que tem um conhecimento agregado em atuar em projetos, em atuar com equipes e em atuar com uma visão holística. Mas esse profissional é externo, ele não tem um conhecimento aprofundado da sua realidade interna e ele vai precisar de um determinado tempo para conhecer, para poder atuar. Quando você faz a opção por ter essa mão de obra já interna dentro da sua empresa, pode ser que você não tenha um profissional com tanta especificidade, com tanto conhecimento e com tanta vivência naquela área quanto consultor, mas ele já conhece o meio aonde ele está inserido. No final, para a sua tomada de decisão, se você contrata uma consultoria externa ou se você desenvolve aquele projeto com a equipe interna que você tem, tudo dependerá de qual resultado você quer alcançar ao final. Vão existir situações em que o resultado será melhor alcançado trazendo um profissional externo e vão existir resultados que será melhor alcançado com um profissional interno. Um cuidado que você tem que ter, trazendo o profissional externo, sabendo que é uma consultoria e que ela tem início, meio e fim. E trazendo e desenvolvendo um colaborador interno, você tem que deixar muito claro para ele se aquilo será em formato de um projeto, que na sequência ele voltará para a atuação profissional dele, porque senão você ainda pode desmotivar o seu funcionário internamente ao terminar aquele processo de consultoria, ele ter que retornar para a função que ele desenvolvia anteriormente. E até com essa reflexão que você trouxe, professora Daniele, eu fiquei aqui me perguntando, eu ficaria na dúvida. A partir do momento, claro, eu preciso deixar muito, muito transparente aquilo que eu tenho como objetivo. Porém, ao eu ter um colaborador interno fazendo algumas análises, eu não corro o risco do viés do colaborador estar no processo onde ele tem que fazer uma análise crítica, tem que trazer sugestões, mas ele faz parte desse processo. Como
que é essa reflexão se eu tomasse essa decisão como organização de fazer ter essa possibilidade de um próprio colaborador, mas não correr o risco de um viés? Ou isso é inerente, eu vou correr esse risco? Esse risco nós não temos como deixar de correr, porque a pessoa ela está dentro do processo. A grande diferença de um consultor externo é que ele acaba tendo uma autonomia maior para te orientar na tomada de decisão. E quando você atua com o que inclusive a gente chama de consultor interno, é que ele acaba fazendo inferência, porque ele está dentro da realidade. Para ele é muito fácil fazer inferência, porque ele conhece demais a realidade daquela instituição. Só que o fato de fazer inferência não significa que ele vai fazer uma inferência correta. Então, ele pode, inclusive, denegrir o processo como um todo. E aí vai caber a você, como gestor, realmente demonstrar para ele até onde ele pode ir. Mas lembre-se, consultor interno ou externo, estamos lidando com pessoas. E será sempre importante a gente mapear até onde cada um pode ir. O mais usual das consultorias é sempre trazer um consultor externo e não trabalhar com um consultor interno, a não ser algumas multinacionais ou grandes empresas que existe dentro dela um setor que não seria de consultoria, mas seria um setor de projeto, que acaba atuando como se fosse um consultor interno, mas são profissionais que já estão preparados para essa prática dentro do dia a dia da empresa. Então, professora Daniele, eu concluo aqui que existe um vasto, campo de trabalho para os nossos alunos e para as nossas alunas quando nós falamos em questão de profissão ligada à consultoria. Nós temos dentro da área de gestão e negócio quantos campos que você pode atuar, quantos campos que você pode seguir dependendo daquilo que você deseja para o seu futuro. E é uma demanda que está crescendo a cada dia, né? Quando nós falamos que a professora Daniele trouxe agora, que é uma demanda crescente a cada dia, isso são dados estatísticos. A professora Daniele não tem mais prazo para ser contratada. Ela precisa de assistente, né? Com certeza. E isso é uma característica da consultoria. A partir do momento que você assume a função de ser consultor, muitas das vezes você tem que trazer outros consultores para agregar em conjunto com você para fazer as entregas que você se comprometeu com o seu cliente. E fica a dica, não esqueça de deixar isso pautado no seu orçamento, porque senão, no final, você ficará no vermelho, hein? Tá certo, professora. Olha só, mais dicas importantes da professora Daniele. A gente fala numa próxima live. Tenho certeza que vocês estão absorvendo todas as informações, porque isso é um campo profissional, como ela mesma disse, em ascensão, e realmente é algo que está dentro da nossa área, é uma profissão meio que exclusiva da área de gestão e negócios, essa questão da consultoria. Então, realmente aproveitem esse campo de trabalho para vocês se aperfeiçoarem. Professora Daniele, eu quero agradecer a sua presença, agradecer novamente as dicas que você trouxe e quero já deixar o convite aqui para as próximas lives, a gente poder ter outras pautas que sejam reflexivas aos nossos alunos em relação a essa profissão do ser consultor. Estou sempre à disposição, porque o processo de ensino-aprendizagem é o que nos faz ser consultor e faz com que a gente aprenda e possa ensinar sempre os conhecimentos que a gente adquire no processo formativo e na nossa experiência profissional. Muito obrigada, professora Elaine, por mais essa oportunidade de estar aqui em conjunto com você. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.